pessoal, meu nome é Thaís, sou professora de Sociologia e hoje a gente vai revisar o assunto do bimestre. Eu vi que muita gente teve dificuldade nesse assunto, então eu acredito que seja melhor com a explicação em vídeo. O que é produção? Esse foi o nosso primeiro conteúdo e a gente tem como produção um processo produtivo, que é a combinação de fatores de produção que proporciona a obtenção de um produto final. Ou seja, quando a gente produz algo. Então, você está produzindo algo com o intuito de obter algum produto final. Seja ele um produto ou um serviço, mas você está produzindo para que você tenha um resultado final. E o que seria trabalho? É uma atividade desenvolvida pelo homem, seja físico ou mental, que obtenha resultados em forma de bens e serviços. A gente fala físico ou mental porque existem vários tipos de trabalho. A gente trabalha de forma física, quando é um trabalho mais braçal, mais manual, que exige da força. E a gente trabalha também de forma mental, quando a gente exige mais do nosso conhecimento cognitivo. E ele sempre vai resultar em um bem ou um serviço. Então, isso é trabalho, quando ele resulta em um bem ou serviço. E quando a gente chega a esse resultado de forma física ou mental. Modos de produção, que são aqueles modos de produção que a gente vem estudando também nesse bimestre. E aí a gente tem o primitivo, escravista, feudal, capitalista e socialista. E faltou aí o asiático. Modo de produção é a maneira como uma sociedade ela produz seus bens e serviços e como ela os distribui. Ou seja, minha gente, a sociedade ela precisa ter um modo de produção para que as pessoas consigam obter os seus produtos e serviços. Se a gente não tivesse um modo de produção, a gente não teria os nossos bens e nossos serviços, tá? Então, cabe a cada sociedade se organizar de uma forma para conseguir esses serviços e esses produtos. E aí, ao longo da história, nós tivemos vários modos de produção baseados em relações de produção diferentes e forças produtivas diferentes também. Mas o modo de produção nada mais é do que a forma que uma sociedade produz os seus bens e como ela consome, distribui, utiliza. Aqui a gente tem um modo primitivo, que é aquele modo de produção desde o tempo das cavernas, em que as pessoas não tinham emprego, não tinha salário e não tinha escravidão, não tinha nenhum tipo de trabalho. Eram movidos pela coletividade. Todo mundo caçava, colhia, plantava e todo mundo utilizava dos bens adquiridos com esse trabalho. Então, essa era a relação de trabalho. Era uma relação de amizade e coletividade. Já no modo escravista, tudo foi diferente. O escravo era considerado um instrumento, um objeto, um animal, porque os senhores, eles vendiam e compravam como se eles fossem objetos e não seres humanos. Então, eles eram uma ferramenta de trabalho. Os escravos eram uma ferramenta de trabalho que na época não existia nenhuma recompensa por isso. A única coisa que eles recebiam em troca era a comida e mesmo assim de péssima qualidade, além dos castigos, todo o sofrimento, humilhação e inferioridade devido à cor. Então foi um período muito difícil para essa sociedade e essas pessoas com o passar do tempo, ela foi ficando para trás. Então, o modo de produção escravista era baseado na compra e venda de escravos e nessa relação de senhores versus escravos. A gente tem também um modo de produção asiático, que era baseado na produção onde os senhores, né,
eles recebiam uma quantia pela produção daqueles indivíduos. Então, nesse tipo de produção, quem nascia pobre provavelmente ia morrer pobre, porque eles não tinham uma forma de subir na vida, porque tudo aquilo que eles produziam, os senhores, eles recolhiam uma porcentagem e acabava ficando quase nada para quem produziu. Então era quase impossível você subir de classe social nesse período. A gente tem aqui também um modo de produção feudal, que era quando eles trabalhavam um pouco para o senhor e um pouco para eles, ou seja, eles tinham a terra do senhor, dos senhores para trabalhar, porém eles precisavam trabalhar para os senhores e também dava para trabalhar para eles. Então foi um avanço, porque não era uma forma de escravidão e eles tinham a possibilidade de trabalhar para eles e um pouco para si próprios e um pouco para os senhores. Isso desfrutando da terra dos senhores. E aí, junto dessas terras, eles também aproveitavam porque teriam mais segurança. No território que eles estavam, eles iam em busca de segurança e terras. Aqui a gente tem um modo de produção capitalista, que é o que nós vivemos hoje. Elas são baseadas em relações assalariadas de produção, o trabalho assalariado. A relação de produção capitalista baseia-se na propriedade privada dos meios de produção, que substitui a propriedade feudal, e no trabalho assalariado, que substitui o trabalho servil no feudalismo. O capitalismo é movido por lucros, portanto, temos duas classes sociais, a burguesia e os trabalhadores, ou seja, temos os ricos e os pobres, aqueles que trabalham para ganhar o seu salário e aqueles que são donos das empresas. Esse modo de produção, ele baseia-se muito no lucro. O capitalismo ele é movido pelo lucro e tudo do capitalismo gira em torno do lucro. Então, a produção, quanto mais a gente consome, mais o capitalismo mostra coisas que a gente precisa, mesmo que a gente não precise, mas o capitalismo ele busca mostrar essa necessidade na vida das pessoas. Então, porque ela busca o lucro. E aí nós temos duas classes predominantes, que são a burguesia e os trabalhadores assalariados. Percebam que existe um avanço na questão do produtor, do trabalhador, que é o salário, que antes não existia. Então, muitas pessoas criticam o capitalismo, porém, o capitalismo ele foi uma forma, querendo ou não, em que as pessoas tiveram a possibilidade de ter um salário. E essa parte que diz que é uma propriedade, baseia-se em propriedades privadas dos meios de produção, quer dizer que as pessoas que possuem um grande capital, uma grande parte de dinheiro, elas são donas de empresas, elas investem em produtos e instrumentos, e os trabalhadores, eles trabalham nessas empresas em troca do seu salário. E o que elas oferecem é os seus serviços e sua mão de obra. Por fim, a gente tem um modo de produção socialista. Nela não há separação entre proprietário do capital e proprietários da força do trabalho. Ou seja, para o socialismo, deveria acontecer de que forma? Não existir patrão e empregado. Todo mundo deveria agir de forma igualitária. Não deveria existir nem proprietário e nem empregado. Não deveria existir essa diferença. Não há uma separação. Todos deveriam ser iguais. Isso significa dizer que, no modo de produção socialista, eles são totalmente contra as propriedades privadas. E aqui a gente tem um assunto que eu vi que gerou muita dúvida nos alunos essa semana, que são os instrumentos de produção. Vejam só, o que são instrumentos de produção? São todas as coisas que, de forma direta ou indiretamente, nos permitem transformar matéria-prima num bem final.
Ou seja, minha gente, aqui nós temos um exemplo que, no caso da costureira, os instrumentos de produção são a tesoura, agulha e máquina de costura. Isso significa que um costureiro, ele se utiliza desses meios de produção, desses instrumentos, para produzir o trabalho final dele, o serviço dele. Então, instrumentos são ferramentas que facilitam o nosso trabalho. Instrumentos são ferramentas, tá? Não confundam instrumentos com matéria-prima. Instrumentos são ferramentas de trabalho, enquanto a matéria-prima são os objetos que no processo de produção são transformados num bem final. Ou seja, no caso do costureiro, se os instrumentos são agulha, tesoura e máquina de costura, qual será a matéria-prima? O tecido, a linha. Por quê? Porque eu preciso do tecido para transformar numa roupa. Mas os meus instrumentos não vai ser o tecido vai ser matéria-prima. E aí um outro exemplo poderia citar seria no caso de um bolo. Quais são os instrumentos que eu uso para fazer um bolo? O forno, a batedeira, uma vasilha, uma colher. Mas quais são as minhas matérias-primas? O ovo, o trigo, o fermento. Então, diferencie matéria-prima de instrumentos, porque os instrumentos nada mais é do que ferramentas que vai te facilitar a produzir o seu produto, o seu bem final, ok? Então foi isso, minha gente, o resumo do nosso bimestre, o que vínhamos estudando durante esse bimestre, modos de produção, relações de produção e os instrumentos e matéria-prima. Lembrando que o modo de produção que prevalece atualmente é o capitalista, que a gente viu aqui vários modos de produção que vem passando com o tempo e o que prevalece hoje é o capitalista. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.